Não, o senador Magno Malta fez uma postagem aqui de Nayib Bukele, seria uma manifestação pública dele, que é o presidente salvadorenho, e hoje é uma referência aí para muitas pessoas sobre segurança pública, né? Isso é trazido para nós como uma solução mágica para a segurança pública. E eu já falei algumas vezes sobre isso, eu volto a repetir, com muita propriedade. Não existe uma fórmula mágica para a segurança pública, não existe. A segurança pública, ela é um problema em todos os nortes. Eu digo porque eu tenho experiência no combate à criminalidade. Há praticamente 15 anos eu estou no combate à criminalidade ostensiva e repressiva. E eu te digo isso com muita tranquilidade. Não existe fórmula mágica. Você tem um problema. E a gente já vai ver, vou colocar o áudio aqui para você ver, mas a gente tem um problema na gênese, quer dizer, onde surge a criminalidade, né? Por que ela acontece? E nós temos um problema da repressão, ou seja, depois que acontece a criminalidade, e aí o Estado precisa reprimir. E nós não vamos negar, em El Salvador, como é noticiado para nós, chegou a um ano que não tiveram mais homicídios. E aí, por que eu digo que isso não é simples? Porque se você tem segurança pública, você tem uma atuação do Estado. O Estado é maior do que qualquer pessoa, ele é maior do que os indivíduos. E se você, Flaviano, você está falando que não tem fórmula mágica, mas ele não resolveu. Resolveu. Se você falar assim, não, vamos aplicar no Brasil a mesma metodologia que se aplicou em El Salvador, você vai ter, a estatística vai chegar praticamente ao chão. Você só vai continuar tendo crimes que são praticados no âmbito das unidades domésticas familiares. Mas assim, criminalidade na rua, roubo, furto, você vai acabar com. É só prender todo mundo. Essa é a forma mais, né? Prender todo mundo, arrebentar com os direitos e garantias fundamentais que são na Constituição e aqueles que estão também tratados em convenções internacionais e arrebentar com o processo penal. Só que qual que é o problema? Isso tem um efeito colateral, né? E é justamente esse o efeito colateral. Eu não estou dizendo que eu acho que um é bom ou o outro é ruim. Os dois são complicados. Porque se você não prende as pessoas que deveriam estar presas, elas saem e voltam a cometer crime e cometem crimes contra pessoas que são inocentes. Mas se você relativiza o processo, você vai ter muita gente inocente presa. Eu te digo isso com tranquilidade. Tranquilidade. Eu já prendi pessoas inocentes. Eu já prendi pessoas que eram inocentes. E que só foi verificado isso depois. E imagine, num estado igual ao Brasil, que há uma garantia de direitos significativos, há muitos direitos, ao respeito aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, né, a tratados e convenções internacionais que orientam a aplicação do direito, a audiência de custódia, ao Poder Judiciário Independente, ao Ministério Público, às instituições policiais treinadas, você ainda tem prisões de inocentes? Imagina se você relativizar esses direitos e garantias fundamentais. Por isso que eu digo que não é fácil. Você pode até arrotar, falando, não, é muito fácil, prende vagabundo, acabou. Mas como se define quem é o vagabundo? Quem define quem é o vagabundo? Esse é que é o grande problema. Então, sempre que alguém vir, e hoje, por exemplo, que a gente vive uma realidade de vídeos curtos, né, vídeo de 1 minuto, em que uma pessoa vem e fala, olha aqui no vídeo, aqui, o cara deu a solução para a criminalidade. Não existe, não existe, né? Não existe. Eu digo, eu tenho história, porra, eu tenho história na área, porque eu fui policial militar, fui policial civil, professor de direito penal, já estagiei em escritório de advogado criminal, e a gente tem que reconhecer que existem problemas ainda no Brasil em que há um Estado com muitas garantias. Agora, a gente pode implementar soluções que seriam razoáveis. Por exemplo, tem gente que é tri-incidente, né? Já passou da reincidência, o cara já é um contumaz criminoso. Essa pessoa precisa ficar preso. Não tem como, né? Não há possibilidade no nosso Estado de vislumbrar uma ressocialização para essa pessoa. Então, o Estado tem que recrudescer, em se tratando de alguns casos, ele tem que recrudescer, mas ele também não pode ignorar a gênese, né? Não pode ignorar a subcultura delinquente. Por quê que as pessoas estão cometendo infrações penais antes de começar? Porque o adolescente de 14 anos, de 12 anos comete uma infração penal? Isso aí não pode ser ignorado. E eu acho que esse é justamente o contraponto entre direita e esquerda. Enquanto a esquerda só fala lá da gênese, né? Só fala do início da criminalidade, por que começou, o Estado está ausente ali, a direita só fala da repressão. A direita só fala, não, tem que prender, vagabundo tem que prender, vagabundo tem que prender, vagabundo. Então, você fica vendo dois grupos políticos que não estão dispostos a enfrentar todo o problema de forma complexa. O Brasil já se mostrou infrutífero na ressocialização, não ressocializa. Não ressocializa. Então, aquelas pessoas que são criminosos contumazes, e tem muitos deles, eles têm que ficar presos, né? Essa seria a primeira medida. E eu acho que seria a mais aceitável. Vamos ver o vídeo aqui que o senador posta. Veja só. Luchar por su país, iban y agarraban 100 pandilleros presos en un día. Camiones de pandilleros presos, tatuados hasta en los párpados. Y se los llevaban a la cárcel.
2, 3 días después, 99 libres. Entonces empezaba un círculo vicioso del cual era imposible salir si toda la sociedad no decidía apoyar el plan completo. Y el plan completo no solo quiere decir ir a agarrar al delincuente, sino que el delincuente se quede en la cárcel. Por hacer eso, alguna gente dijo, bueno, están violando el derecho humano del delincuente. Y dice, no, todos los delincuentes tienen derechos humanos, todos. No hay un tan solo delincuente en este mundo que no tenga derechos. Todos los delincuentes tienen derechos. Porque son humanos. Nadie está discutiendo eso. La fuerza del Estado debe de usarse no para violar derechos humanos, para garantizar los derechos humanos de la gente que nunca se le defienden sus derechos humanos. ¿Cuál es el principio? Bueno, dicen todos los derechos humanos tienen la misma ponderación. No es cierto. El derecho humano más importante es el derecho a la vida. Todos los demás derechos no sirven si no hay derecho a la vida. O no se pueden aplicar. Yo no puedo tener derecho a la movilidad si estoy muerto. El Salvador tuvo otras guerras contra las pandillas antes de nuestro gobierno. Hubo enfrentamientos entre el gobierno. Muchas veces la policía que siempre tuvo antes de nosotros, gente noble y que quería luchar por su país, iban y agarraban 100 pandilleros presos en un día. Camiones de pandilleros presos, tatuados hasta en los párpados. E se los llevavam a la cárcel. Aí a gente vê uma coisa muito relevante, né? Os presos tatuados, né? As pessoas tatuadas identificadas como integrantes de gangues. E aí a gente vê que realmente muitos grupos, inclusive, se identificam pelas tatuagens. Mas você vai ter grupos de pessoas que vão ter tatuagem, às vezes também nas pálpebras, como o presidente salvadorenho disse, mas que não são criminosos, né? Ou pelo menos não se identificaram ainda como criminosos. E aí é aquela coisa, né? Se um indivíduo é integrante de uma facção, tem que ficar preso, não tem como. Se o indivíduo ele se manifesta como integrante de facção, não se pode passar o pano para isso. O Estado tem que trabalhar e manter esse indivíduo preso. Agora, o Estado também tem que se preocupar com por que aquele indivíduo, e muitas vezes adolescentes de 12, 13, 14 anos, decidiram entrar nesse grupo criminoso, essa facção criminosa, fazer parte dela. Então, essa questão sobre segurança pública é muito difícil. E hoje o que a gente tem visto é o seguinte: pessoas que apresentam fórmulas mágicas ignorando os danos colaterais, porque terão danos colaterais, sempre tem. Se você solta um criminoso, tem um dano colateral, porque o criminoso vai cometer um crime contra uma pessoa inocente. Se você prende uma pessoa inocente, é um dano colateral. Se você está ignorando o processo penal e aloprando, prendendo todo mundo, sem um processo, sem um devido processo legal. Então essa é uma questão muito difícil, muito cara para qualquer Estado. E, com toda certeza o Brasil vive um problema muito significativo da segurança pública e na verdade acho que toda a América do Sul vive isso, né? Deixa aqui seu comentário, o que você pensa sobre isso.